Este é o Jornal da Metrópole no ar. Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área, não tem paro, para o Mário, vai. Muito bem. Nós vamos agora para os Estados Unidos da América do brasileiro, especialista em estratégia das guerras e escritor. Lançou o livro recente, A Guerra na Época da Informação. Comandou as tropas brasileiras no Haiti e na ocupação do Complexo da Maré, no Rio. Coronel, boa tarde, é um prazer conversar com o senhor, tudo bem? Coronel está na linha? Por enquanto não saiu, infelizmente. Coronel está na linha. Boa tarde, Mário. Tudo bem? É um prazer estar falando com você. Muito obrigado pela oportunidade. Coronel, nós não vamos falar agora da situação da intervenção do Rio, porque é uma coisa complicada, demorada, mas eu queria que o senhor me falasse não somente sobre o seu livro, mas, sobretudo, sobre sua experiência no Haiti e na invasão do Complexo da Maré, que foram episódios passados. Como é que o senhor vê essa situação de conflito entre a população e o Estado? Né? Porque, na realidade, o que acontece é que o Estado fica completamente à margem, né, de uma população que passa a ter uma vida própria ou uma violência própria. Como é que é isso, coronel, na sua visão? Na verdade, não é um confronto do Estado com a população. Na verdade, o que nós temos é o surgimento de vários atores armados não estatais disputando com o Estado o controle e a influência sobre contingentes populacionais significativos. Isso tem sido uma tendência observada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Sim. Se acentuou muito na segunda metade do século XX e mantém como uma tendência importante para as primeiras décadas do século XXI. Sim, coronel. Então, o que nós observamos é uma violência que se caracteriza por ser, a um só tempo, armada, organizada, não estatal, endêmica, na medida que suas causas não se limitam apenas a querelas políticas ou disputas entre estados, mas sim possuem causas históricas, sociais, econômicas, culturais profundamente arraigadas, e também é uma violência hiperdifusa, porque abrange um número muito grande de atores armados não estatais e não somente as forças armadas dos estados nacionais. Essa diferença é fundamental, né? Porque numa guerra convencional são dois estados armados disputando um objetivo ou disputando um território. Não é o que acontece agora. Exatamente. Nós temos uma tendência, como eu disse, no mundo se consolidando já há algumas décadas, em que nós não temos dois exércitos poderosos se confrontando diretamente no campo de batalha. Nós temos atores armados não estatais que não se enquadram na lei do direito internacional humanitário, ou da lei dos conflitos armados, nem tampouco do direito público interno, disputando a influência não direta por território, mas sobre influência na população. Como essa população está circunscrita a um espaço geográfico, a gente observa aquilo que é chamada territorialização desse espaço. O que existe, na verdade, é algo que os especialistas chamam de teoria do controle competitivo. Sim. Ou seja, quem consegue impor o sistema normativo sobre aquela população detém o controle direto daquela população. E, às vezes, não é o Estado.
Pois é, e o Estado não pode fazer como faria numa guerra comum, por exemplo, chegar e bombardear uma área dessa, porque a população civil, que não tem nada que ver com a história, habita essa região, não é, coronel? Exatamente. A gente observa que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o conceito que predominava era justamente o contrário. Você deveria bombardear os núcleos urbanos, tendo a população como alvo. Uhum. Isso atingiu o seu ápice lá nos bombardeios atômicos do Japão. Hoje a ideia é justamente diferente. É justamente lutar para se conquistar o apoio da população. Então isso faz com que a vitória não possa ser obtida simplesmente pelo emprego direto das Forças Armadas, e sim exija uma combinação de meios políticos, econômicos, sociais, e que o emprego de forças policiais e militares se restringe não somente a criar um ambiente de segurança suficiente para que outras ações no campo do poder sejam efetivas e consigam verdadeiramente levar à vitória. Agora, essas ações, coronel, nós todos sabemos que são demoradíssimas, não é? E enquanto isso, no seu entendimento, mantém-se esse estado de guerra civil que nós vivemos? A primeira ideia que você tocou é importantíssima. Realmente são medidas de muito longo prazo. E que o primeiro passo que você precisa tomar é efetivamente gerar as condições de segurança necessárias, para que outras agências do Estado consigam começar a transformar o ambiente em termos políticos, econômicos, sociais, etc. Mas a implementação, o uso da força, num primeiro momento, ele já deve ser acompanhado de ações em todos esses outros campos. Mas, coronel, o que a gente vê na prática não é isso. O que a gente vê na prática é a tentativa sempre do uso da força como uma forma de intimidar ou inibir a ação desses grupos que trabalham na marginalidade, não é? Verdade. Isso, o que acontece é que uma tendência geral é que normalmente os estados que se defrontam com esse tipo de ameaça já são estados que são débeis ou apresentam alguma deficiência de governança, ou que possuem pequeno capital político, pouco recurso financeiro, enfim. Então existe realmente a tendência desses estados que se defrontam com esse tipo de ameaça de concentrarem seus esforços em ações na esfera policial, na esfera militar, e postergar ou realizar ações insuficientes no campo político, no campo econômico, no campo psicossocial, que efetivamente são os campos que vão garantir a vitória a médio e longo prazo. Nesse livro que o senhor acabou de lançar, A Guerra na Época da Informação, que tipo de contribuição o senhor acha que é importante e é transmitido por ele? A ideia mais importante que eu acho que a gente tem clara na mente é que nós não vivemos uma era de grandes mudanças. Nós vivemos uma mudança de era. Então isso afeta todos os campos da vida, da atividade humana, incluindo os conflitos armados. Então esse livro, publicado recentemente pela editora Contexto, intitulado A Guerra na Era da Informação, ele traz uma comparação entre os conflitos das sociedades industriais com os conflitos típicos da sociedade da Era da Informação. E o que acontece com a opinião pública de uma maneira geral é que as ideias predominantes acerca de conflito armado, acerca da guerra, elas estão essencialmente calcadas em preceitos da era industrial, que já estão obsoletos. E aí, professor, o senhor se consideraria um otimista em relação
a situação que o Brasil vive hoje, de um modo geral, com o sistema prisional, com as facções que dominam o sistema prisional e, portanto, a bandidagem, com as drogas, com as armas. O senhor acredita que há possibilidade de uma solução a curto e médio prazo que possa, de certa forma, mudar isso e dar mais alento à população brasileira? Esse desafio é muito grande, é um desafio hercúleo. Mas eu acredito que, como todo grande desafio, tem solução. É só nós tomarmos as decisões corretas, de forma corajosa, que nós vamos encontrar uma solução, sem dúvida alguma. Só que essa solução não virá sem esforço, sem empenho, sem comprometimento, etc. Então, esse quadro não vai se alterar por si só. Exige que nós, como nação, tomemos agora, nesse momento, as decisões corretas para que a gente já consiga sentir alguma mudança a curto prazo, mas como você mesmo chamou a atenção, são medidas de médio e de longo prazo. Eu estou conversando aqui com o coronel Alessandro Vicró. Ele é coronel do Exército Brasileiro, especializado em estratégia das guerras, escritor que lançou recentemente o livro A Guerra na Época da Informação e comandou as tropas brasileiras no Haiti na ocupação do complexo da Maré. A sua experiência no Haiti ajuda ao senhor perceber de uma forma mais clara o que deveria ser feito aqui no Brasil, por exemplo? São situações que conservam sua semelhança, mas também conservam muitas diferenças. Então, de uma maneira geral, os princípios que norteiam o emprego de tropa no Haiti, por exemplo, que nortearam o emprego de tropa no Haiti, são muito semelhantes a qualquer ambiente em que você se defronte com atores armados não estatais. Então, existem muitas semelhanças, muitos princípios que são os mesmos, mas há sempre que respeitar as idiosincrasias, as particularidades, as peculiaridades de cada local, de cada região, de cada país. Mas, coronel, enfrentando situações como essa, em muitos momentos, não dá um desânimo, não, de ver a coisa andando tão lentamente, com tantas marchas de retirada, tantas marchas ré, não? Como você colocou, é um desafio muito grande. E como todo desafio que, como indivíduo ou como nação, a gente tem na vida, nós temos que encarar de frente, não esmorecer e continuar trabalhando para que a gente chegue a uma solução a bom tempo. Valeu, coronel. Muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer conversar com o senhor. Boa tarde. Prazer foi meu, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu assisti, inclusive, uma entrevista muito boa desse coronel com Fernando Gabeira na Globo News. A situação é muito, inclusive do Rio de Janeiro, que ele pediu para não falar, deve ser até por razões de ordem, digamos, hierárquica, né? Ou qualquer coisa assim, não é? Mas é uma situação extremamente complicada, viu?